Bem-vindos à aula de estatística e nesta segunda aula nós veremos tipos de dados e a tabela de distribuição de frequências. Desde já eu peço que as dúvidas que vocês tiverem coloquem no Classroom para a gente poder já superando. Em aulas anteriores nós vimos o que é os dados, né? E esses dados eles basicamente se dividem em dois. Ou eles são qualitativos ou eles são quantitativos. No caso dos dados qualitativos, eles se caracterizam por receber atributos, rótulos ou aqueles valores não numéricos, né? Então, na prática, os dados qualitativos são aqueles dados que não possibilita fazermos operações matemáticas, né? Diretamente com os dados brutos, né, as informações fornecidas. Já os dados quantitativos, eles são obtidos por meio de medidas numéricas ou normalmente por contagem. Então, os dados quantitativos são dados numéricos, aonde esses dados permitem a gente fazer alguns cálculos mais na frente, né, quando a gente vai ver cálculos como média aritmética, variância e etc. Então vejamos esse exemplo 1. Os preços base, né, para diversos veículos são apresentados na tabela a seguir e pede para identificar quais desses dados são qualitativos e quais são os quantitativos. Tá? Desde já eu informo que esses preços estão encontrados aí, eu tirei do livro, então eles devem estar em dólar. E eu também não vi o ano de publicação do livro, mas provavelmente esses preços aí é de um ano antes da publicação. Então, observe que aqui ele apresenta dois tipos de dados, né? Um dos dados é o modelo dos veículos que foram pesquisados e o outro dado refere-se ao preço base de cada um desses modelos, né? Então, por exemplo, o Fusion, né, 14S, o preço base dele é 17.795, o veículo F150XL é 18.710, o modelo 500 SEL, né, 23.785, escape XLT Sport, né, 24.575, e o modelo 2007 Explorer Sport Track Limite, né, 26.775. Então, vamos primeiro observar os dados fornecidos aqui em modelos, né? Então, veja que as informações que estão sendo fornecidas aqui para esse tipo de dados, né? Que também chamamos de variável, né? A informação sobre o modelo do carro. Então, esses dados aqui são dados não numéricos, tá? Onde ele está sendo apresentado o rótulo, o nome de cada um dos modelos apresentados. Então fica claro que todos os dados fornecidos aqui para modelo representam dados qualitativos. Já o do preço base são valores, né? Representa o valor monetário de cada um dos modelos. E esses valores monetários são números que a gente pode até no futuro fazer alguns cálculos, né? Podemos colocar aí, né, o menor valor para o maior valor e etc. Então fica claro que os dados fornecidos aqui por preço base representam dados quantitativos. Exemplo 2, a tabela a seguir mostra a área de cada uma das salas de uma escola. Identifique os dados qualitativos e os quantitativos. Bom, então temos aqui as duas informações. Os dados que fornece aqui é a sala e a área em metros quadrados da sala. Tá? Veja que os dois dados ele fornece apenas números. Só que nesses dados aqui da sala, né, onde tem 1, 2, 3, 4, 5, esses números aqui, eles não são considerados valores numéricos, porque na prática, cada um desses números estão sendo usados para identificar a sala. Tá? Então temos a sala 1, temos a sala 2, a sala 3, a sala 4, a sala 5.
Então, por exemplo, ao invés de eu identificar a sala com número, eu poderia identificar a sala por letras, né? Então, por exemplo, aqui poderia ser a sala 1 poderia ser a sala 2 podia ser a sala B, a sala 3 a sala C, a sala 4 poderia ser a sala D e a sala 5 poderia ser a sala E, né? Em algumas escolas eles até nomeiam salas, né, como a sala amor, né, a sala carinho. Então, só para ficar claro que os números eles podem ser utilizados para identificação. Então, nesse caso aí, os dados sobre a variável sala são dados qualitativos, tá bom? E não quantitativos. Já a área, ele só pode ser dados quantitativos, tá? Onde as entradas aí refere-se a uma medida, nesse caso, né? Que é a área em metros quadrados. Então, por essa razão, a variável área representa dados quantitativos. Os dados eles também podem ter uma subclassificação, né? Então, por exemplo, os dados qualitativos podem ser classificados em nominais ou ordinais e os quantitativos podem ser dados discretos ou contínuos. Então, os dados nominais, os dados qualitativos nominais são os dados que eles não possibilitam estabelecer uma ordem, uma hierarquia, né? Como, por exemplo, uma variável que só recebe como resposta sim ou não. Então, não dá para saber quem vem primeiro, né? Qual é a ordem de prioridade entre o sim ou não. Um outro exemplo seria a cor do seu cabelo, né? Então, você pode ter um cabelo branco, um cabelo preto, um cabelo loiro, castanho. Então, não dá para a gente estabelecer aí uma ordem de prioridade ou uma ordem de importância, vamos dizer assim, né? Então, normalmente, quando se precisa estabelecer uma ordem, ela só é predominantemente a ordem alfabética. Já os dados qualitativos ordinais, ele permite, nesse caso, estabelecer uma ordem, tá? Uma hierarquia, uma prioridade. Então, por exemplo, poderíamos definir aqui a sua escolaridade, né? Então, a sua escolaridade poderia ser ensino fundamental, médio ou superior. Então, dá para estabelecer uma ordem, porque primeiro você faz o ensino fundamental, depois o médio e no final você faz o nível superior. Os dados quantitativos discretos. Então, os dados discretos se refere àquelas entradas que ela assume um determinado valor de um conjunto numerável, tá? Normalmente esses valores são valores inteiros e provenientes de uma contagem, tá? Então, por exemplo, a quantidade de pessoas é uma informação discreta. Uma outra situação que poderia ser a sua idade, né? Que também é um dado discreto, porque a sua idade é contado em anos. E os dados quantitativos contínuos, né? Ele se refere a valores de uma escala real, como por exemplo o comprimento, né? De uma sala, por exemplo, o tempo, né? Que apesar que o tempo a gente poderia, por exemplo, contar em horas, né? Determinadas situações podemos até considerar números decimais para a contagem do tempo, então poderia ser 2,3, 2,15 horas, né? Às vezes, né? A precisão é tão necessária. Então, isso aí pode ser representado por valores contínuos, tá? Apesar que quando a gente se refere a valores quantitativo discreto e contínuo, às vezes a quantidade de informações de valores discretos são tão grande que a gente acaba tratando eles como se fossem variáveis contínuas, tá bom? Então vejamos esse exemplo 3, né? Classifique os dados da tabela a seguir em discreto, contínuo, nominal ou ordinal. Então, na tabela nós temos informações sobre o sexo, escolaridade, idade e altura. Então, para a variável sexo, os dados fornecidos às entradas só tem dois tipos, né? Ou é feminino ou é masculino, tá? Ninguém daqui que participou dessa pesquisa fictícia se identificou com algum outro tipo de gênero, né? Então,
Veja que aqui não, o sexo, né, ele se refere a dados qualitativos, porém, como ele se refere a feminino e masculino, não dá para a gente estabelecer uma hierarquia, uma ordem de importância, né? Tudo que a gente só pode fazer é estabelecer as entradas por ordem alfabética. Então, poderia ser numa ordem alfabética crescente, e aí seria o feminino primeiro e o masculino depois, ou decrescente, tá? Então, significa que essa variável sexo aqui, ele se refere a dados, né, qualitativos nominal. Já para escolaridade, vejam que as entradas não podem ser valores numéricos, né? Então, escolaridade ele se refere a dados qualitativos, né? Sendo que as entradas é fundamental, média e superior. Aí, como eu já tinha dito no slide anterior, né, podemos estabelecer, no caso, para essa variável aqui, uma ordem, né, de uma hierarquia, na verdade, né? Porque quando você começa a estudar, primeiro você tem que concluir o ensino fundamental, depois o ensino médio e depois o superior. Então é possível estabelecer uma ordenação aqui, tá? Então por isso a escolaridade ele se refere a uma variável do tipo ordinal. A idade, como já foi dito, ele recebe valores discretos, né? Porque a idade ele é proveniente de uma contagem. Então, são dados discretos. E por fim, a altura, né? A altura ele se refere a uma medida e dentro de um intervalo, embora normalmente a gente, né, informe a altura com duas casas decimais, né? E aí poderia dizer, olha, mas aí a gente poderia utilizar um valor preciso, tá? Mas né, dentro de intervalo ele pode assumir muitos valores, né? Dentro de um intervalo pequeno. Então, normalmente, quando a variável ela recebe como informações medidas, a gente trata ela como se fosse uma variável do tipo contínua. Pronto, e agora eu apresento para vocês uma definição do que é uma distribuição de frequência. Então, a distribuição de frequência é uma tabela que mostra classes ou intervalos das mesmas entradas de dados com uma contagem de números de entradas em cada classe, né? E a frequência de uma classe é o número de entradas de uma classe. Então vamos ver o que é isso aqui na prática. Então apresenta aqui um exemplo, né, de uma distribuição de frequência, aonde cada uma dessas classes aqui é um intervalo, né? Então dizemos que essa primeira aqui, né, a primeira classe, ela é do intervalo fechado, que vai de 1 a 5, e apresenta uma frequência 5, ou seja, né, dos dados que foram levantados para construir essa tabela, existem 5 entradas que pertencem ao intervalo fechado de 1 a 5. Já para essa aqui, segunda classe, é um intervalo fechado de 6 a 10. Tá? Então, temos aqui uma frequência de 8, ou seja, existem 8 entradas cujo intervalo pertence ao intervalo fechado de 6 a 10. Tá? E aí agora a gente vai ver como é que a gente pode montar essa distribuição de frequência. Então temos aqui que na tabela ao lado é apresentada as respostas de 13 pessoas, né, fornecerem uma pesquisa fictícia, né? E aí pede para construir a distribuição de frequência para cada uma das variáveis, né? Sexo, idade, escolaridade e altura, tá bom? Então, só para informar aqui, né, essa variável aqui chamada, né, participante é uma variável que identifica cada um dos participantes, ou seja, cada participante ele tem uma informação que é única, tá? Então, normalmente, esse tipo de variável aqui, nós chamamos apenas de índice, tá? Que ele só serve apenas para identificar o participante. Então, normalmente, a gente não faz nenhum trabalho com essa variável aqui, tá? Do tipo participante, ou do tipo índice, né? Então, às vezes, tem algumas pesquisas que, ao invés de escrever participante, bota apenas um número N, a letra N, né, que é para indicar apenas um número do participante, né? Então isso quer dizer que o participante que foi identificado como número 1
Ele informou para as variáveis que o sexo dele é M, então é masculino, que a idade dele tem 23 anos, que a escolaridade dele é o ensino médio e que tem como altura em centímetros 171, tá? Então, é apenas para isso que serve essa variável e ela pode até ser descartada aqui para quando for fazer a análise dos dados. Então, vamos começar fazendo uma análise, né, uma tabela de distribuição da variável sexo. Então, essa variável ela é do tipo qualitativa nominal, né? Já vimos que os dados dessa variável não é possível estabelecer uma ordenação que não seja por ordem alfabética, né? E as entradas aqui dela é apenas o F e o M, né? F de feminino e o M de masculino, e não houve outras respostas além dessas duas. E aí a gente constrói aqui a distribuição de frequências, né? Então, inicialmente, na primeira coluna temos a classe, que é o índice, né, da classe, que é 1 e o 2, que é representado apenas pela letra I. Então, quando o I é igual a 1, se refere às entradas, às informações da classe 1, né? Quando o I é 2, estamos nos referindo à classe 2. Essa coluna é sexo, aonde aqui informamos as entradas, né? Então, como foi só FM, então a classe 1 refere-se às respostas F. A classe 2 refere-se às respostas M. A frequência, que é representada por FI, ele representa a quantidade de entradas iguais à resposta aqui, né, da classe, né? Então, por exemplo, 8 se refere à quantidade de respostas F, ou seja, 8 pessoas responderam que o sexo é F, é feminino. E 5 pessoas se refere à quantidade de respostas M, né, que foram 5 também. Então, 5 pessoas responderam que o sexo é M, de masculino. Então, em outras palavras, né, F1 vai ser igual a 8, o F2 vai ser igual a 5. Tá? Como mostra aqui, né? F1 é 8, o F2 é 5. Ou seja, a frequência da classe 1 é 8, a frequência da classe 2 é 5. E aqui no final a gente coloca o total, a soma da frequência, né? Que nesse caso aqui é 13, tá? Então, esse tipo de frequência também é chamada de frequência absoluta, tá? E aí só um detalhe, para normalmente como é construída uma tabela de frequência, tá? Então, normalmente ela segue esse padrão aqui, né? Então, as linhas laterais, elas não são colocadas, tá vendo? A primeira linha que iria se referir, por exemplo, como título, né, da coluna, então ela vai ter a linha superior e a linha inferior, tá? São as bordas, né? Borda superior, inferior, e as bordas que separam as colunas. Na parte aonde se refere às informações aqui, né? Ela não é colocada as linhas né, as bordas que separam as linhas, tá? E por último, aonde a gente coloca o total, a gente formata ele do jeito que formatou o título aqui, né? A linha dos títulos, tá? Aonde a gente só coloca as bordas superior e inferior e as bordas que separam as colunas. Mas as bordas à esquerda e à direita dessa linha, elas também não são colocadas, tá? Então, normalmente, a gente esboça, né? Apresenta uma distribuição de frequência dessa forma. Então, se você apresentar todas as linhas, aí eles se referem a uma tabela como essa daqui, tá bom? Então, distribuição de frequência a gente formata dessa maneira aqui. Um outro tipo de frequência que também é muito usada é a chamada frequência relativa. E aí a gente escreve assim, né? FR, que é de frequência relativa, e o I, que é para expressar o índice da classe, né? E a frequência relativa nada mais é do que a frequência da classe, a frequência absoluta da classe, dividido pela soma das frequências. Tá? Então, vejamos aqui a frequência relativa, né, da variável sexo. Tá? Então, para o cálculo nós temos o seguinte.
A frequência relativa da primeira classe, que deu 0,6153, eu peguei a frequência absoluta dessa classe, que foi 8, e dividi por 13, e aproximei com 4 casas decimais, que deu 0,6153. Para a última classe, o que eu fiz foi pegar um, que seria a soma de todos eles, menos, na verdade, foi a frequência da primeira classe, porque são só duas classes, tá? Mas se houvessem mais classe, eu iria pegar o 1 e subtrair pela soma das classes anteriores, tá? A gente faz apenas isso para que a soma possa dar 1. É um pequeno ajuste, tá? Porque provavelmente, se a gente for fazer a divisão, né, da frequência absoluta dessa última classe por 13, ele daria um número irracional, ou um número decimal aqui, né, com 4 casas aproximadas, e se a gente fizesse a soma de todas as frequências relativas, ele poderia exceder em uma unidade nessa última casa aqui, né, para mais ou para menos, né? Então, para fazer esse ajuste, na última classe a gente normalmente faz isso daqui, né? Essa continha aqui na última classe. É um erro muito pequeno, né? Que aí é um ajuste dos arredondamentos que a gente fez nas outras. Um outro tipo de frequência é a frequência percentual, tá? É porcentagem. Então a gente representa assim, né, porcentagem F1, Fi, tá? E que ele nada mais é do que 100 vezes a frequência relativa da classe. Então, vejamos aqui o exemplo, né? Então, na primeira classe, a frequência foi de 61,53%, e a frequência percentual da segunda classe foi de 38,47%, tá? Então, às vezes, com o objetivo de generalizar ou de evitar da gente estar mostrando, né, a soma, né, de tudo que participou, ou então fazer algum tipo de estimativa, a gente acaba utilizando a frequência relativa ou a frequência percentual, tá? Então, observe que muitas vezes as pessoas pensam que a gente utiliza a forma de porcentagem para indicar uma probabilidade, uma possibilidade, tá bom? Mas a porcentagem ela também pode ser utilizada para expressar uma frequência, tá bom? E assim, para a variável sexo, a gente apresenta aqui uma tabela de distribuição de frequências, tá? Aqui temos a frequência absoluta, nessa coluna aqui temos a frequência relativa e nessa última coluna nós temos a frequência percentual, né? É claro que quando a gente pede a distribuição de frequência, né, vocês podem utilizar, né, na tabela todas as três informações ou apenas uma delas, né? Vai depender do contexto para onde você vai estar apresentando essa classificação. E outra coisa é que nem sempre é necessário a gente escrever uma coluna com esse índice aqui da classe, tá? Para efeito aqui, a gente, né, de aprendizagem, foi colocada aqui essa primeira coluna, informando o número da classe, mas para efeito de visualização, não é tão importante estar apresentando esse índice aqui da classe, tá? Então, não é obrigatório apresentar essa coluna com o número das classes. E agora vamos dar uma olhada na variável escolaridade, né? Ela é uma variável do tipo qualitativo ordinal, né? Porque aí a gente pode estabelecer uma ordem, né? E a ordem seria fundamental, médio e superior, tá? Que você primeiro faz o ensino fundamental, para depois fazer o ensino médio e por fim fazer o ensino superior. Então a gente faz nessa ordem. E aqui eu já apresento a tabela de distribuição de frequências, né, dessa variável. Então temos nessa coluna aqui a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência percentual, né? Então dessa pesquisa a maioria das pessoas fizeram o ensino fundamental, né? Concluíram o ensino fundamental. Então subentende que elas não fizeram o ensino médio e não fizeram o ensino superior, claro, né? As pessoas que disseram que fizeram o ensino médio, fica entendido que elas não fizeram o ensino superior ou não concluíram o ensino superior, tá? E por fim, o ensino superior aqui, né? Agora vamos dar uma olhada na variável idade, né?
Então a variável idade ela é do tipo quantitativa discreta, né? Que a idade ela é obtida por meio de uma contagem, né, do tempo, né, de anos, na verdade, né, a quantidade de anos, né, a contagem, né? E como a gente está se referindo a uma variável, né, quantitativa, eu escrevi aqui, né, todas as entradas, inclusive quando elas se repetem, né? Foi colocado aqui, tá? Então, por exemplo, 48 se repete 2 vezes, né? O 34, só que aqui eu escrevi ela na ordem que ela apareceu aqui, né? Na ordem das respostas, tá? Então, a resposta 1 é o 23, a resposta 2 é o 48, e assim segue até a 13ª resposta, que também foi o 48. Então, isso aqui são os dados brutos, né? As informações brutas. E aí, vamos escrever o rol. O rol, na verdade, é você escrever todas as entradas estabelecendo uma ordem crescente ou uma ordem decrescente, tá? Aqui eu coloquei em ordem crescente. Então, o menor valor a gente identifica aqui que é o 21 e o maior é o 48, né? E também vemos aqui, por exemplo, que tem 2 respostas 25, 2 respostas 34, 3 respostas 48 e as demais não se repetem. E aí, né, depois que a gente estabelece o rol, eu coloquei aqui, né, a tabela de distribuição de frequência da variável idade. Então, temos aqui a frequência absoluta de cada uma das respostas, né? Foram 9 respostas diferentes para a variável idade. Então, temos aqui a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência percentual. No caso da gente estar tratando com variáveis quantitativas, né, nesse caso aqui tivemos 9 respostas, mas poderia acontecer da gente ter muito mais respostas se fosse um público, né, um número de participantes muito maior. Então, por exemplo, se fossem 100 participantes, né, ao invés de ter 9 respostas, poderíamos ter 30 respostas, 40 respostas, né? E quando a gente está trabalhando com a tabela de distribuição de frequência, então a ideia, né, é da gente resumir os dados e ter a melhor visualização possível da variável. Então, não é interessante a gente trabalhar a distribuição de frequência com uma variável quantitativa dessa maneira, analisando entrada por entrada, se for possível, se de repente, né, é possível ter um número muito grande de respostas, né? Particularmente falando, eu acho que é interessante trabalhar com a tabela de distribuição de variáveis quantitativas, claro, dependendo da variação das respostas, que ela tenha mais ou menos 3, 4, no máximo 5 classes, tá? E aqui nesse caso ele tem 9 classes. Então vejamos aqui primeiro a frequência acumulada, né? Então, a frequência acumulada, que a gente representa assim, né, um Fzão I, né, um F maiúsculo. Então, Fzão I, ele quer dizer que é a soma de todas as frequências absolutas das classes menor ou igual a I, tá? Isso aqui ele quer dizer isso, tá? É a soma, né, da classe K, das classes K, onde K vai de 1 até o I. Então, por exemplo, na classe 1, cuja a idade é 21, né, que é a menor de todas, a frequência absoluta é 1 e a frequência acumulada também é 1. Para a segunda classe, onde a entrada é 23, a frequência absoluta é 1, ou seja, existe uma pessoa que informou que sua idade é 23. Mas a frequência acumulada é 2, que vai ser 1 mais a frequência absoluta das classes anteriores, que no caso é a classe 1 aqui, né? Então fica 1 mais 1 que dá 2. Então a leitura para essa informação é que existem 2 participantes dessa pesquisa que informaram que suas idades, né, é menor ou igual a 23. Já na terceira classe, da 25 aqui, né, a entrada, então existem 2 participantes que têm a idade 25, informaram que sua idade é 25. Mas a frequência acumulada, que é 4, que é a soma, né, das frequências absolutas da classe 3, 2 e 1, né? Então 1 mais 1 dá 2, mais 2 dá 4. Então a leitura disso daqui indica que existem 4 participantes na pesquisa
que informaram que suas idades é menor ou igual a 25, tá? E aí a gente vai fazendo essa, né, preenchendo a frequência absoluta dessa forma, e veja que na última classe, o valor da frequência acumulada é a soma de todas as frequências absolutas, tá? Que dá 13, né? Então, no final, aqui na última classe, o valor que está aqui vai ser a soma de todas as entradas, né? Tá? Então, veja que para isso, eu não escrevo aqui na tabela de frequência o total de frequência acumulada, tá bom? Ele não é escrito porque ela é sempre o somatório das entradas, né, das frequências anteriores, tá? Então, por isso aqui é 13, tá? Então, só para ficar claro, veja que a frequência absoluta, né? Não confunda frequência absoluta com frequência acumulada, tá? Então, veja que a frequência absoluta aqui, ó, da classe 9, ele vai ser o quê? Ele vai ser a frequência acumulada 13 menos a frequência acumulada da classe anterior, que é 10, né? Então, 13 menos 10 vai dar 3 aqui, né? E esse cálculo você pode fazer nos anteriores, tá? Então, ou seja, aqui, né? Se você quiser fazer esse cálculo, né? Veja aqui o Fzinho I, que é a frequência absoluta da classe I, ele vai ser a frequência acumulada da classe I menos a frequência acumulada da classe I-1, né, que é a classe anterior. Tá bom? E nessas outras colunas aqui, ó, nós temos a frequência acumulada relativa e a frequência acumulada percentual. Tá bom? Então veja que aqui também, né, ele vai tendo as somas, né? Então, a frequência relativa da classe 1 é 0,077, né? Que refere-se a 1 de 13, né? Da classe 2 é 0,154, né? Que refere 2 de 13, né? E assim vai até a última classe, que vai dar 1, já que é a soma, né? Então vai ser 13 sobre 13, que dá 1. E a frequência acumulada percentual, né? Que é só multiplicar por 100 a frequência acumulada relativa. Então, como eu disse a vocês, né, que ter muitas entradas para uma distribuição de frequência, muitas classes, né, ele não é interessante porque não reduz tanto assim as informações. E o objetivo de utilizar uma tabela de distribuição de frequência é resumir as informações, tá? E no caso de uma variável do tipo quantitativa, o interessante é escrever as entradas na forma de intervalos, caso ela tenha muitas entradas, tá bom? Muitas entradas distintas, né? E aí o intervalo ele se escreve dessa forma aqui, né? x0 até o xs, tá? Então, o que quer dizer esse intervalo aqui, né? Da forma que ele está. Isso aqui ele se refere, então, a uma classe I, né? A classe I que tem esse intervalo, ele compreende todas as entradas que eu chamo de x, né? Cada entrada x, de forma que x tem que estar entre x0 e xs, tá? Ou seja, x0 tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor ou igual a xs. Então, é a contagem de todas as entradas x que pode ser maior ou igual ao x0 e menor do que o xs, tá? Aonde o x0 é chamado de limite inferior da classe. O xs é o limite superior da classe. Chamamos de LI a largura da classe, aonde vai ser, né? O LI vai ser calculado como sendo o limite superior menos o limite inferior. O xm é o menor valor de entrada de todos os dados. O xm é o menor valor possível. O xmzão, né, esse M maiúsculo, ele representa o maior valor de dados, né? De todos os dados informados, né, na variável, o maior valor eu chamo de xmzão aqui. Então, dessa forma, a amplitude ou amplitude total, né, vai ser o maior valor de entrada menos o menor valor de entrada, tá? Então, vamos olhar agora uma tabela de distribuição por intervalos. Nós temos aqui duas tabelas de distribuição de frequência, né? Essa tabela aqui que está à esquerda da tela, ela apresenta os valores, né, da variável idade de forma discreta, as classes, né? Está aqui de forma discreta, ou seja, é um único valor para cada classe.
tá bom? E esse que está à direita da tela, ele apresenta cada classe dentro de um intervalo, né? A frequência, né? No intervalo. Então, cada classe aqui tem como entrada um intervalo, tá bom? A vantagem de utilizar essa tabela de frequência por intervalo é que ele permite a gente reduzir ainda mais as informações, né? Como eu já tinha dito, aqui temos 9 classes, né? Com entradas discretas, que eu considerei muito grande, né? Eu queria reduzir ainda mais essas informações, resumir ainda mais. Então, por uma escolha pessoal, na hora de resumir, eu decidi que teríamos 3 classes e cada uma dessas classes seriam intervalos todas com a mesma largura, né? Ou a mesma amplitude de classe, tá? Então, o que é que eu fiz? Identifiquei o menor valor de entrada, que foi o 21, e o maior valor de entrada, que foi o 48, né? E assim eu identifiquei a amplitude, né, dos dados, que foram 27, ou seja, a diferença entre o mais novo e o mais velho é de 27 anos, tá? E para o cálculo da largura da classe, o que é que eu fiz? Eu peguei a amplitude e dividi pelo número de classes que eu desejo, que é 3, tá? Então, 27 sobre 3, que dá 9, e aí eu somo com 1, que dá 10, tá? Eu somo com 1 porque se você não somar com 1, o número de classes sempre vai ser maior. Então, se você não somar com 1 aqui, daria 4 classes, tá? Então, com o objetivo de dar exatamente 3 classes, você tem que somar com 1, tá? Sempre vai somar com 1. Então, significa que a largura vai ser 10, tá? A largura de cada um desses intervalos aqui, das classes, né? Vai ser 10. Então, o menor valor é 21, então vai ser a primeira classe é o intervalo fechado em 21 e aberto em 31, tá bom? O da segunda classe vai ser 31 fechado. Veja que o valor que o limite superior, né, da primeira classe vai ser o limite inferior da segunda classe, tá? Por quê? Porque as idades, né, se tiver alguém com 31 anos de idade, ele não vai pertencer à primeira classe, ele vai pertencer à segunda classe, tá? Por isso que tem que repetir aqui, tá bom? Então, dessa forma, temos que a frequência da primeira classe é 5. E aí vocês verifiquem aqui, ó, vai ser 21, 23, 25 e o 29, né? Então, 1 mais 1 que dá 2, com mais 2, 4, com mais 1, 5. A frequência relativa da primeira classe aqui é de 0,385 e a frequência percentual é de 38,5%, tá? E aí, seguindo aqui, né, essa mesma ideia, né, para preencher as outras classes, eu consigo terminar aqui essa tabela de distribuição de frequência, onde as classes são definidas por intervalos. Por fim, vamos agora fazer uma tabela de distribuição de frequência das alturas, tá bom? Então, a altura ela é do tipo quantitativa contínua, tá? Então, eu escrevi aqui já o rol dela, né? Então, elas não estão na ordem das entradas aqui, mas estão em ordem crescente, né? Então, vamos agora construir essa tabela. Então, para altura, né? Vocês verificarem aqui, não tem nenhuma altura que se repete, né? Então, se vocês tentarem construir a tabela de distribuição de frequência de forma, as entradas são discretas, né? Então, nós teríamos aqui 13 classes, tá? Então, o mais adequado é a gente escrever aqui por intervalos, tá bom? Então, aqui, por uma opção, eu decidi que ela vai ter 4 classes e todas as classes com a mesma largura. Então, eu repeti o cálculo, né, que eu fiz para a variável idade, né? Identifiquei o menor valor, que é o 149, o maior, que é 190. A amplitude, né, que é 190 menos 149 dá 41, ou seja, o maior participante, né, o participante mais alto, tem 41 centímetros de diferença para o participante de menor estatura, tá? E aí a largura das classes foi 41 sobre 4 mais 1, né? Que daria 11, alguma coisa. Então, como está sendo valores, né, em centímetros, eu arredondei para 11, né? Então, cada intervalo vai ter uma largura de 11, né? Uma amplitude de 11, tá? Então, como o menor é 149, então a primeira classe é um intervalo fechado em 149, aberto em 160.
A segunda classe, fechada em 160 e aberta em 171. A terceira classe, fechada em 171 e aberta em 182. E, por fim, a quarta classe é fechada em 182 e aberta em 193. E aí nós temos essa frequência absoluta aqui para cada uma das 4 classes, né? As frequências relativas, que aqui eu fiz em duas casas decimais, e a frequência percentual, tá bom? Ela foi definida aqui. Então, observe que quando a gente escolhe aqui, né, em intervalos, por exemplo, a última classe, né, os limites superior e inferior pode acontecer de serem dados que não foram informados aqui. Por exemplo, ó, 193, né, é o limite superior. Então, quer dizer, quem tiver até fechado em 192 entra aqui nessa classe. Sendo que o maior é 190. Não tem problema, tá? Deixar nessa informação. Uma outra coisa é que não é obrigatório que todos os intervalos tenham a mesma largura. Então, vocês vão ter que analisar o contexto, verificar se é possível deixar todos com a mesma largura, porque é sempre interessante que eles tenham a mesma largura. Mas, por exemplo, se fosse por cálculo do plano de saúde, né? Então, as faixas etárias, né? As faixas de preço no plano de saúde, elas não têm a mesma largura. Então, não dá para a gente trabalhar dessa forma que eu fiz, né? Para variável idade e variável altura para essa pesquisa, tá? Então, a largura dos intervalos, a quantidade de classes, eles vão ser também definidos observando o contexto de cada uma das pesquisas. Assim, encerramos aqui a segunda aula, né, da disciplina de estatística. Mais uma vez eu reforço, né, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí, né, nos comentários do Classroom para a gente ir sanando, né, essas dúvidas. E eu também gostaria que vocês comentassem sobre o vídeo, né? Se vocês acharam o vídeo bom, se teve alguma questão, né? Algum ponto que não ficou muito claro, que poderia ser melhorado, ou vocês sugerirem algo que poderia fazer no vídeo, né? Para que os próximos vídeos não sejam assim muito pesados, tá? De serem, né, custoso, né, para ser assistidos, tá bom? Então, façam aí as atividades e até a próxima aula.